No vídeo de hoje eu vou te ensinar um pão de cebola caseiro que é fofinho, fácil de fazer e todo mundo se surpreende com o sabor. E sim, vai cebola na massa e fica delicioso. Mas antes de começar esse vídeo, já peço que você deixe aquele like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, hein? Então, vamos para a receita! Vamos começar adicionando no liquidificador ou no mixer um ovo inteiro. Aqui eu tenho uma colher de sopa de açúcar e uma colherzinha de chá de sal. Vou adicionar também uma cebola grande descascada, cortada grosseiramente e vou adicionar dentro do meu mixer, tá? Adiciono também o leite, 100 ml de leite. Agora nós vamos bater essa misturinha até ela ficar bem líquida, sem nenhum pedacinho de cebola, tá? Lembrando que todos os ingredientes vão estar abaixo na descrição desse vídeo e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou responder. Gente, bateu muito bem esse líquido. Acabei esquecendo de adicionar gordura, gente. Então aqui você vai adicionar meia xícara de óleo ou meia xícara de manteiga. Aqui eu usei manteiga, tá? Margarina. Caso você queira usar óleo, você também pode. Bato novamente e o nosso líquido vai ficar bem homogêneo. Vou mostrar pra vocês como ele fica na colher. Tá vendo? Bem grossinho assim, mas sem nenhum pedaço de cebola. Vou adicionar nessa mistura líquida o nosso fermento biológico para pães, tá? Aqui eu tô utilizando meio pacotinho, 6 gramas, 5 gramas, desculpa. 5 gramas você mistura nesse líquido e agora nós vamos transferir para um bowl maior para a gente conseguir fazer a nossa massa. Então aqui eu botei 375 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? E agora nós vamos despejar toda essa nossa mistura que a gente bateu de cebola dentro dessa farinha e vamos misturar. Gente, uma dica muito importante: cada marca de farinha absorve a água de um jeito. Então, se a sua massa ficar muito mole, não se assusta. É só ir colocando farinha aos poucos até chegar na textura ideal, macia, mas sem grudar. E aqui eu precisei ajustar a farinha, porque ela estava grudenta ainda. Coloquei mais 80 gramas de farinha, tá? Continuo misturando até o ponto que eu não consigo mais misturar com a espátula. Vamos colocar a mão na massa, tá? Vou polvilhar mais um pouquinho de farinha por cima para a gente conseguir mexer muito bem essa massa sem ela grudar nas nossas mãos, tá bom? Dá uma polvilhadinha aí na sua, se houver necessidade, claro. Se não houver, você já pode ir direto com a mão na massa. E nós vamos sovar essa massa até toda essa farinha branca desaparecer e essa massa ficar super fofinha pra gente colocar para crescer, tá? Outra dica importante, tá? Se a sua farinha estiver muito mole, você vai mexendo nela e vai colocando a farinha aos poucos, sempre polvilhando com a mão, igual eu tô mostrando no vídeo. Nunca jogue uma xícara de farinha ou um potinho de farinha de uma vez só, tá? Porque sua massa pode ficar dura. Então não faça isso, sempre polvilhe. Com a massa já bem sovadinha, bem fofinha, olha, vou mostrar aqui pra vocês, tá bem elástica, tá? Super fofinha. Nós vamos colocá-la dentro do mesmo bowl que a gente fez a massa. Vou adicionar também um plástico filme para reter todo o calor do ambiente à volta e não ressecar minha massa. Se você não tiver o plástico filme, você pode colocar um paninho envolvendo ele, um pano de prato, e deixa ele bem num cantinho mais quente da sua casa. Pode colocar até no forno desligado, tá? Para acelerar o processo. E aqui vão mais algumas dicas, tá? Para sua massa crescer nesse friozinho que tá fazendo agora em agosto, tá? Então, você pode aquecer o seu forno por 2 minutinhos, desliga ele e bota a sua massa lá dentro, bem fechadinha para ela não ressecar. Nossa massa já pronta, deixei ela 40 minutinhos descansando e ela dobrou de volume. Olha como a nossa massa cresceu, gente. Agora nós vamos para a nossa segunda parte, terceira parte, que é modelar, né? Você pode fazer aquelas bolinhas ou até colocar numa forma de bolo inglês, tá? O que você quiser fazer. Mas aqui eu vou te ensinar a fazer uns pãezinhos que ficam super lindos, igual vocês viram lá no início do vídeo, tá? Então aqui eu cortei a minha massa, vou cortando do tamanho que eu acho que eu quero para os meus pães. Aqui eu fiz uns pães médios. Eu pego a massa, abro ela na mão,
fecho todas as pontas e dou aquela boleada em cima de uma bancada ou de uma tábua. Abro a minha massa na palma da mão mesmo, coloco todas as pontas para dentro, bem fácil. Dou aquela boleada na mesa. Só isso, gente. Bem práticozinho para você fazer aí na sua casa. Vou mostrar mais uma vez para vocês pegarem o jeito. Dou aquela abertura na própria mão, vou botando todas as pontas para dentro e vou dar aquela boleada na mesa. Fácil, prático, sem mistério nenhum para você estar reproduzindo aí na sua cozinha, sem muitos utensílios, tá bom? Então, com os nossos pãezinhos todos modelados, nós vamos colocar em uma assadeira untada com manteiga no fundo. Pode pincelar um pouquinho de manteiga no fundo da sua assadeira, tá? Só para não grudar na hora que você for tirar os pãezinhos. E você vai acomodando todos eles, deixando um espacinho de 2 dedos entre eles, para eles não ficarem tão amassados, tão grudados, porque eles ainda vão crescer. Deixe descansar por mais ou menos 15 minutinhos e a gente já vai levar para assar, tá? Então, tem que esperar esses minutinhos para ela crescer novamente. Depois, ficam assim. Olha só que lindos que ficam, gente. Maravilhosos, né? Cresceram bastante, desenvolveram bastante. E agora a gente vai dar uma finalizada para ele ficar bonitinho quando sair do forno. É super opcional, mas eu acho que vale super a pena você fazer, porque vai ficar bem bacana. Aqui eu tenho uma gema de ovo e vou dar umas pinceladas em cima dos nossos pãezinhos. Se você não tiver ovo, você pode pincelar leite, que também vai dar um resultado legal. Vai dar aquela douradinha bonitinha por cima, tá? Os nossos pãezinhos já ficaram lindos assim, mas como aqui nesse canal a gente sempre inventa, a gente vai colocar um oréganozinho para quem gosta por cima. Gente, dá um toque super especial. Ah, Cacá, mas eu não gosto de orégano. Não precisa colocar. Se você quiser também colocar um queijo parmesão por cima, vai ficar uma delícia. Gente, não tem erro, tá? Ou se você quiser misturar também os dois, vai ficar uma delícia. Orégano com queijo parmesão vai ficar delicioso. E os nossos pãezinhos já modelados, já pincelados, vamos levar para o forno a 180 graus, pré-aquecido, tá, gente? Por 30 minutos ou até dourar. O cheiro que vai subir na sua casa, você já vai ver que seus pãezinhos ficam lindos, maravilhosos e gostosos como esse aqui. Olha que lindeza que ficaram nossos pães, gente. Esse foi um dos pães mais aromáticos, mais saborosos que eu já fiz até hoje, tá? E olha que eu já fiz bastantes pães nesse canal, bastantes pães aqui na minha casa. Gente, a maciez desse pão dá vontade de comer puro, sem manteiga, sem queijo, sem nada. O sabor da cebola fica suave e delicioso. E olha que eu não gosto de cebola, tá? Mas aqui nesse pão fica um sabor que você não tem noção. Só você fazendo aí na sua casa para você ver como fica delicioso. E se você curtiu essa receita, não esqueça de deixar aquele like pra gente, se inscrever aqui no canal e comenta aí, pão de cebola, que eu vou saber que você ama esse pãozinho. Gente, olha a maciez desse pão. Maravilhoso. Olha só como ele fica por dentro. É muito macio. Não é um pão pesado. É super leve, fofinho e cheio de sabor. Esse pão é ideal para acompanhar aquele cafezinho da tarde maravilhoso. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque esse pão ficou simplesmente sensacional. E me conta aqui abaixo se você gosta de pão de cebola, se você gosta de cebola, porque esse pão aqui eu tenho certeza, mesmo você não gostando de cebola, você vai amar igual eu amei esse pãozinho maravilhoso, tá? E a validade desse pãozinho super gostoso é de 5 dias fora da geladeira, 10 dias na geladeira e 30 dias congelados. Então você pode congelar esse pãozinho e ir descongelando e consumindo ao longo da semana. Como ele é caseiro, ele não tem muito produto químico, então a durabilidade dele é um pouco menor. Mas você consegue consumir ele tranquilamente aí na sua casa, sem desperdício, porque esse pãozinho fica maravilhoso. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!